Bem-vindos a mais um Beleza e Negócios. Minha convidada de hoje que eu trouxe para vocês é a Marcela Cota, uma mineira que é quase gaúcha e através do intercâmbio para a Austrália mudou a vida dela. E ela vai contar tudo pra gente de como foi toda essa trajetória e até onde ela chegou com essa história de vida. E claro, um agradecimento antes de iniciar o programa para a Deja Vu Professional, nossa marca parceira que está desde o primeiro episódio com a gente. Mar, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. É uma honra, né, contar um pouco da minha trajetória, que tem um pouco de tudo. É uma montanha-russa, muitas emoções. É bem surpreendente quando a gente junta ali o acadêmico com o profissional, com a vida, enfim. Mas vai ser bem legal, bem interessante. Vai. Vamos começar falando, então, como tudo começou, né? Tu sempre teve vontade de fazer intercâmbio? Sim. Sempre foi mais aguçado durante a faculdade, de fato. Né? Eu sou formada em engenharia química, nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi o curso que me levou para fora. Durante a minha graduação, eu me formei em 2016, né? E durante a minha graduação, o programa Ciência Sem Fronteiras estava muito em alta. Então, estava todo mundo saindo do Brasil na época e eu analisei aquilo ali e falei assim, cara, eu vou ficar para trás. Né? Eu vou me formar, todo mundo tem experiência internacional e eu não. E o mercado da engenharia é um mercado extremamente globalizado. Se você não tem inglês, é muito difícil emergir, né? Então, eu falei assim, bom, vou investir no intercâmbio. Larguei tudo da formatura, eu estava na metade do pagamento ali da formatura. Deixei de fazer formatura, peguei o investimento que seria para a festa de formatura e joguei todo para o intercâmbio. E assim, foi a melhor decisão, né? Foi uma experiência incrível. E no início o objetivo era único, ter uma experiência internacional e aprender inglês para usar dentro da engenharia. Mas aí Sim. A história mudou um pouco. Mas tu falava já inglês? Um pouco, assim, eu estudei inglês por boa parte da minha vida, mas esse inglês de adolescência, nada muito aprofundado, nada profissional, porque para fazer intercâmbio não precisa de ter inglês, né? Você vai fazer intercâmbio para aprender inglês, e foi o meu objetivo desde o princípio, era aprender inglês. Perfeito. E por que Austrália? Isso é fácil. Quando eu estava fazendo o orçamento, analisando qual o destino, eu pontuei algumas coisas principais. Primeiro era o clima. Eu não sou uma pessoa que ama o inverno. Me adapto bem ali, gosto, adoro montar uns looks de inverno, mas para por aí. Eu acho que viver o inverno não é muito a minha cara. Apesar de já ter morado em país muito frio também, né? E aí veio a questão das regras de cada país. Eu procurei por um que eu conseguiria trabalhar também durante o intercâmbio, que era essencial para eu conseguir me manter, né? Só estudar não era uma possibilidade. Sim. É muito caro morar fora do Brasil vivendo em real. E aí a Austrália conseguiu unir tudo isso. É um país de clima tropical, muito similar ao Brasil, uma cultura inclusive bem similar também, então uma adaptação super fácil e poderia trabalhar durante o intercâmbio, né? E aí foi decisão certa. Sim. E tu foi completamente sozinha, tipo, sem nenhum conhecido? Conhecido lá, nenhum. Não tinha ninguém lá que eu sabia, assim... tá lá, vai me receber, não. Na época eu viajei com uma prima, né? Então foi bem bom, porque uma foi dando suporte para outra no início, isso foi bem legal. Depois, né, fomos cada uma para um caminho diferente. Sim. Mas quando eu fui lá, não tinha ninguém. Ai, Mar, que corajosa. Quantos anos tu tinha? 21. Bem novinha. 21. Muita coragem, meu Deus. Sim. Tá, e nos conta agora... Como é que tu conheceu o Daniel no intercâmbio? E gente, foi bem no inicinho. Sério? Sim, eu tinha 1 mês de Austrália. Esse ano, inclusive, faz 10 anos, né? Que a gente se conheceu e 10 anos que ambos foram para a Austrália. Foi bem no primeiro mês, porque por coincidência, gente, é muito engraçado. Parece que tudo vai te conectando no lugar, né? E aí, por coincidência, passou 1 mês que eu estava lá. Minha mãe falou assim, a cunhada de um primo, porque mineiro é assim, né? Mineiro acha parente em todo canto. Aí a cunhada de um primo tava lá na Austrália, não sei o que. Eu falei, vou encontrar com ela. No primeiro mês eu não deu. Aí eu me mudei, eu estava numa casa de família, morei com uma família australiana no início. E eu me mudei para um prédio que, por coincidência, sem saber, era o prédio dessa menina. E no mesmo dia que eu me mudei, ela falou assim, vai ter um churrasco aqui em casa, vem.
Eu falei, tá, vou, né? E no intercâmbio isso é muito legal, porque as pessoas, elas se conectam com mais facilidade, porque a gente precisa dos amigos. Sim, tá todo mundo com o mesmo intuito ali, né? Eu brinco que tá todo mundo no mesmo barco. Uhum. Então, os amigos são sua família, você precisa deles. Então, a gente aceita mais os convites, a gente se reúne muito, assim, é uma comunidade brasileira muito unida. E eu falei, não, claro, vou sim, né? Terminei minha mudança e fui pro churrasco e lá eu conheci o Daniel. E desde então, a gente tá junto. Desde o primeiro momento, assim. Um mês exato que eu estava na Austrália. Foi dia 7 de janeiro de 2017 que eu conheci ele. Tá, e como é que foi a história da Connection junto com vocês dois? Isso é bem engraçado, porque eu já trabalhei em outra agência antes. A Connection não é a minha primeira experiência de intercâmbio, isso há 8 anos atrás. E o Dani, ele era aluno da Connection. Então, quando eu estava nessa outra agência, eu já senti ali que eu precisava de ir para uma empresa com uma abordagem diferente, né? Até para eu crescer profissionalmente mesmo, porque no início eu ficava muito ali nas vendas. E eu queria migrar também para o processo, eu queria conhecer mais do mercado, porque eu estava adorando a experiência. E aí eu tinha 2 propostas na mesa, de uma outra agência e da Connection. Que o Dani era aluno, então tinha ali um vínculo já pessoal. Eu falei assim, vou para a Connection. E eu já conhecia na época a equipe de outra cidade, em Brisbane. Era uma equipe super legal também. Eu falei, vou para lá. E aí eu comecei como agente educacional da Connection Austrália. Depois eu fui convidada a ser a gerente da Connection Austrália Sydney. Fiquei lá. E aí o tempo foi passando, eu me tornei gerente geral de toda a empresa. E também, nisso tudo, mudamos para Irlanda. Gente, é muitas abas a história. Tá abrindo várias janelas aqui. Mudamos em 2020, na época da pandemia, a gente mudou para Irlanda. E na experiência com a Irlanda, a gente pensou, por que não trabalhar com a Irlanda também? Porque é um destino muito popular entre os brasileiros. Para quem gosta de frio, aquele clima europeu, estar na Europa é muito legal. Então, vamos trazer também. Só que era só Connection Austrália. E aí veio, né, a ideia, que partiu do Daniel, inclusive. Vamos voltar para o Brasil, vamos consolidar a Connection no Brasil, porque era uma empresa muito consolidada somente na Austrália. E vamos trazer um novo destino. E aí não dá, né? Para ser Connection Austrália, vendendo Irlanda também. E aí surgiu nisso tudo a Connection Brasil. E nunca foi um projeto que a ideia era, você segue isso, eu faço isso. Desde o início foi um projeto que nasceu no coração dos dois e vamos seguir junto. Que legal. E hoje vocês já têm alguns anos de Connection Brasil? De Connection Brasil, a gente tem 22, 3, 4, 5, 6. Esse ano é o 5º ano. Que legal. E, Má, como é que foi a volta para cá? Foi um mix. Eu falo que voltar para o Brasil é um mix de emoções, porque no coração é muito gostoso estar aqui, né? Aqui você tem sua família, seus amigos, então é bem aconchegante. Essa seria a palavra, sabe? É confortante, independente dos problemas do Brasil. Eu sou uma pessoa que me adapto rápido às situações, eu realmente vim com a cabeça aberta para viver aqui, né? Tanto que construí uma vida aqui muito rapidamente, mas a gente está sempre com um pé lá. Sim. Sempre com metade lá. E aí a cabeça fica sempre dividida. Eu vou ou eu fico. Mas vocês estão agora num momento muito estável aqui no Brasil, né? Sim, hoje sim, a gente tá casados, né? A gente tem o início da nossa família, nossa cachorrinha. A gente tem vínculos pessoais, né? Até questões de bens, família, amigos. Então, hoje sim, a gente tá super estável e muito feliz também aqui. Ai, que bom. E me responde o porquê vocês decidiram ter a sede da Connection no Brasil em Porto Alegre. Então, isso é bem engraçado, porque a Connection sempre teve muito estudante aqui do Rio Grande do Sul, né? O Daniel é um deles. E aí, quando veio a ideia do retorno, foi... Sabe aquela coisinha, tipo assim, meu coração diz isso? Minas Gerais nunca foi uma opção. Porque a gente via muito mais potencial em Porto Alegre do que em Belo Horizonte, né? Pensando em capitais para morar. E eu não sou de Belo Horizonte. Eu sou do interior de Minas, então eu nunca morei em Belo Horizonte. Então, para a gente recomeçar a vida no Brasil, numa cidade que nenhum dos dois nunca morou, até para questão de negócios e adaptação seria bem mais desafiador, apesar de eu ter família em Belo Horizonte.
Eu sou de uma cidade bem pequena. E aqui, o Daniel já tem toda a estrutura familiar, amigos. No sentido familiar, ia ser muito mais fácil crescer e estabelecer conexões para a empresa também. Sim. Então, foi por isso que a gente escolheu aqui, que tinha bom potencial de crescimento, de fato tem, é uma região muito boa para a empresa, mas também tinha bons laços, né, conexões que culminaram no crescimento da Connection ao longo desses anos. E, Má, como é que foi para ti vir de BH, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim, para virar gaúcha, digamos assim, porque tu é muito gaúcha, tá? Acho que mais que eu. Gente, todo mundo fala que eu sou mineirucha, né? Olha, eu adoro mudança, adoro coisa nova. Então, para mim, foi muito gostoso estar aqui, provar tudo, ver a nova cultura, viver isso mesmo. Eu acho que por já ter morado fora do Brasil, já ter morado em culturas muito diferentes da nossa, na Austrália, na Irlanda, é mais fácil para mim do que uma pessoa que nunca saiu do estado, nunca saiu da cidade para uma outra região. Então, isso de descobrir, para mim, é muito gostoso. Então, foi muito fácil, assim. Para mim, é uma cultura bem forte, Sim. né? Vamos dizer, é bem bairrista, igual vocês falam, né? Questão de negócios, isso é muito claro. O gaúcho, ele dá muito valor ao que é daqui. Isso é interessante também, acho legal você valorizar a sua terra, mas pra gente que é de fora é um pouco mais desafiador para entrar. Sim. Senti muito isso em Gravataí, né? Acho que ainda mais por ser uma cidade menor que Porto Alegre. Questão de negócios, empresas é bem mais fechado. Né, uma cabeça bem mais tipo de relacionamento. Sim. Que é o que eu vejo nas cidades pequenas que eu morava, lá em Nova Era, uma cidade bem pequenininha, que o relacionamento sustenta. Mas em termos de cultura, eu adoro Te comer adaptou coisa com tudo? nova. Tudo. Eu gosto de chimarrão. Tem só algumas coisinhas que eu não gosto. Não gosto muito de sagu. Sim. Mas de resto, assim, adoro. O clima Eu ia falar do clima. Eu vim da Irlanda pra cá, né? Porque a gente se mudou da Austrália pra Irlanda e da Irlanda pro Brasil. E aí viemos aqui pro sul, né? Então, assim, da Irlanda pra cá, então não teve muito choque de temperatura. Né? Lá já é bem mais frio Então, que já aqui. estava acostumada. Pra ti, acho Sim. que o choque foi sair de Minas e ir pra lá. Total. O meu choque maior pensar de mudança foi quando eu saí de Minas e fui pra Austrália. Aí ali eu fiquei remediada. Ali pode vir qualquer mudança que eu tô preparada. Qual foi o maior desafio de empreender longe da tua origem? Com certeza, relacionamento foi o maior desafio. Hoje, uma empresa, ela não se constrói só com o planejamento certo, a tabela do Excel, vai muito além dali. Contratar pessoas é muito desafiador quando você não tem referência, né? Quando você confia só no currículo. Porque eu acho que a gente não contrata, quando contrata alguém, você não contrata só pela faculdade, né? Pelo curso que fez. Você contrata para aquele sentimento, tipo, será que é uma boa pessoa? Porque ela, de certa forma, ela também está cuidando do que é seu. Né? Ela está cuidando do seu cliente. Então, isso pra mim, gente, eu sou canceriana. Eu sou muito coração. Então, isso pra mim conta muito. A pessoa vai sempre estar acima do negócio pra mim. E aí, você vir pra um lugar que não é seu, que seu sotaque é diferente, que seus hábitos, suas relações são muito diferentes. Isso quebrar a bolha foi bem desafiador. Eu acho que estabelecer relações foi bem desafiador. Os primeiros 6 meses, dizer que eu não gostava daqui. Eu ficava assim, gente, mas eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Eu tinha, assim, pouquíssimos, mas que me sustentaram, estão comigo até hoje, mas que eu via que para negócio o relacionamento foi bem difícil. Sim. E assim, daí tu veio de um lugar, né, que tu já estava mais, digamos que, acostumada, né? Sim. Que era lá na Irlanda e na Austrália. Aí chegou aqui tudo novo, e aí tu vai empreender num lugar novo, então tem as relações pessoais e as relações profissionais também, né? Imagino tua dificuldade. Lá eu já conhecia todo mundo, já conhecia os nossos estudantes, já conhecia as pessoas do mercado. E aí quando eu cheguei aqui, era tipo tudo novo. Então isso foi bem, bem diferente. Mas logo tu foi muito acolhida, né, Má? Sim, eu acho que um pouco... que aí vai muito da pessoa. Sim. A gente nunca pode falar assim, isso aqui é difícil adaptar em tal lugar. Mas o que você tá fazendo para ser mais fácil, né? E eu sou uma pessoa, você me conhece,
que eu sou uma pessoa assim, ó, de casa. Eu chego porque eu acho que a gente precisa das pessoas, sabe? Sim. Ninguém cresce sozinho, nenhuma empresa cresce sozinha. Então, eu vim já muito com a cabeça que eu precisava de relações, precisava de conexões. E eu queria conexões reais. Só que essa abertura também tinha que partir de mim. Claro, tinha que estar disposta a isso, né? Exato. Então, receber um convite, mesmo que não seja tão íntimo, tem que estar aberta. Não me convidem por educação, porque eu vou em tudo. Eu sou a pessoa do sempre sim. Eu também. Dificilmente eu não vou quando me convidam. Porque eu acho que assim, se a pessoa convidou, porque ela quer. Não me convidem para educação também. Também acho. Porque eu sou a pessoa que vai. E é assim que a gente fortalece as conexões. Não tem jeito, né? Na nossa fase de crescimento profissional e pessoal, a gente precisa se conectar. Sozinho, gente, é muito difícil abrir o mar sozinho, não tem como. E tu comentou, né, sobre a dificuldade da parte de gestão de uma empresa, né, contratação e tudo mais. Olha, de todas as pessoas que eu entrevistei aqui no programa, 99% das pessoas falaram que a maior dificuldade dentro de uma empresa é a gestão de pessoas. E como é difícil, né? Porque, que nem tu falou, a gente não contrata só por técnica, só por currículo. Não. A gente tem que ter o santo tem que bater, parece, tem que confiar, uma aposta, né, no caráter daquela pessoa, na vontade dela. Total. No que diz, porque uma contratação errada pode causar tantas coisas dentro de uma empresa. Sim, um funcionário errado, ele te custa muito mais caro do que você tentar mudar ele. Um funcionário que não tá dando resultado, ele custa o dobro. E eu aprendi isso muito na prática mesmo. Eu acho que empreender é uma escola. A gente, como gestores, assim, a gente se cobra muito. Acho que mulher a gente se cobra até um pouquinho mais do que o normal. Sim. E a gente esquece de aprender com o processo, né? Hoje na internet você vê que é tudo fácil. Não, faz o tal curso que você vai aprender a gerir pessoas, faz esse tal curso que você vai ser a virada de chave da sua vida. E a gente esquece muito de olhar para dentro, olhar para a trajetória, olhar para o processo e aprender com aquilo ali. E aí não, né? É isso que eu tento fazer. Eu acho que a gente vai errar sempre. Não tem como não errar, não tem como, né? Alguns erros são evitáveis, mas tem outros que você tem que passar por ele. Mas tem uma peculiaridade, né, no teu trabalho, é que tu tem tanto funcionários aqui presenciais, né, físicos, quanto na Austrália. Né, muitos quilômetros de distância. Como é que tu faz? Confiança. A palavra que resume tudo é confiança. E o fuso horário, Mar? Aí vai ossos do ofício, né? Daí não tenho o que dizer. No início dessa adaptação ao Brasil, eu recusei muitos convites durante a semana porque eu achava que eu tinha que estar sempre trabalhando no horário de lá. Então, eu tinha uns horários de trabalho bem malucos, assim. Às vezes eu trabalhava até 1, 2 da manhã, aí depois tinha que dormir, mas também tinha que acordar, porque aqui começava o dia. Então, o início foi bem conturbado, bem bagunçado, péssimo para minha saúde. Mas é questão de tempo, depois eu me adaptei e tudo. Então, acho que hoje a palavra é realmente confiança, assim. Tenho ótimas pessoas comigo nos 2 cenários, Brasil e Austrália. Tento, ao máximo da minha parte, construir um relacionamento transparente, de confiança, porque é isso que sustenta a empresa, transparência e confiança. Verdade. E é isso, fica quem gosta, fica quem quer. Não tá legal, né? Não tem problema. Tem que procurar outro caminho, tem que ser feliz, gente. A gente esquece, às vezes a gente quer muito dar certo em uma coisa. Você tem que procurar onde você se dá bem. E onde também você vê que tá crescendo, vê que tá desenvolvendo. Então, não viu, não... Eu falo assim, não, toca a ficha, vai ser feliz e sempre a gente vai achar alguém. Tem uns momentos desafiadores ali, mas vai dar tudo certo. Só tem um plano, dar certo. Não tem plano B. Não tem. Verdade. E em relação ao fuso horário, né, que eu te perguntei, hoje tu trabalha todos os dias presencial, tu vai até a tua empresa todos os dias ou tu consegue trabalhar home office? Hoje o nosso trabalho, ele é particularmente 100% digital, tá? Lá na Austrália, não. Lá na Austrália é todos os dias presencial, porque lá tem uma dinâmica diferente, né? Os alunos vão muito ao nosso escritório lá. Aqui no Brasil, o estudante vai muito pouco, assim, raríssimas vezes que vão até o escritório.
muito por causa da rotina, às vezes a pessoa tá trabalhando, né? Então, às vezes a gente atende até à noite, depois do horário comercial. Então, hoje a gente vai presencialmente 2 vezes na semana e os outros dias 100% online. Mas é porque todo o processo, né, de imigração, Austrália e Irlanda também é tudo online. E a gente faz toda essa etapa também, né? Não só a parte de curadoria de escola, de curso para o estudante, mas toda a parte de visto também. Só que isso é tudo hoje digital. Eu ia te perguntar isso, Má. Uma pessoa que tem vontade, né, de fazer o intercâmbio para a Austrália. E ela é totalmente perdida, tá sem rumo, não sabe o que fazer, o que procurar. E ela procura a tua agência. O que a tua agência vai oferecer para ela? Boa pergunta. Bom, a gente fez intercâmbio, então a gente sabe muito o outro lado, né? Não tem só o lado da agência ali, do vender curso, tem um lado de toda a vivência do intercâmbio também, que isso influencia muito. Então, o primeiro passo é ajudar o aluno a ele entender qual que é o destino ideal, se é a Austrália, se é a Irlanda, dentro dos países, qual que é a cidade ideal, que vai dar aquele match de personalidade, objetivos acadêmicos e profissionais. Então, é uma curadoria para entender isso. Feito isso, a gente tem os cursos, tem curso de inglês, mestrado, bacharel, especializações, cursos técnicos, tem de tudo. Mas a maioria hoje vai para curso de inglês, que é aquele curso para você começar a sua trajetória fora do Brasil. E é importante dizer, o curso de inglês é para quem não sabe inglês. Intercâmbio é para aprender inglês. Né? Muita gente acha que eu preciso de inglês para fazer intercâmbio. Não, você precisa de coragem. Ótimo. E planejamento também, com certeza. Então, depois dessa etapa de curadoria de destino, a gente vem para a etapa de cursos, entender qual é o curso que encaixa melhor para aquele perfil diante do nível de proficiência também. Feito tudo isso, a escola ideal, conforme o seu investimento financeiro, escola que combina mais com você, e aí toda a parte de imigração, né? Todo o processo de imigração é com a nossa equipe, organização de documento, aplicação de visto, isso tudo é a gente que faz. Nossa, só falta pegar na mão da pessoa e fazer. Se marcar a viagem junto comigo, eu levo também. É completo, Má. Completo. Realmente, para quem pode ter o mínimo de conhecimento sobre o assunto, pode contar com vocês. E a gente gosta de explicar tudo isso para o estudante, sabe? Passar muito conhecimento, porque eu sempre falo isso em todos os atendimentos. Intercâmbio, gente, não é uma roupa que você está comprando, que chegou em casa, eu não gostei, vou lá trocar. Você vai chegar na loja, você pode trocar. O intercâmbio não tem isso. O intercâmbio, você tem que fazer uma decisão muito consciente. E hoje a gente está numa fase de mercado que a gente tem 2 cenários. As empresas que estão nesse fluxo de preço, só o mais barato, toma, vai de uma vez. Isso aqui, as melhores ofertas financeiras disso, mas sem o cuidado com o suporte, sem o cuidado de fazer o estudante entender o que ele está comprando de fato. E tem o outro lado hoje da moeda, que são as empresas que estão mais preocupadas com a etapa de suporte, com a etapa de conhecimento, de visto. E as imigrações hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, estão cada vez mais exigentes. Então, a galera que domina conhecimento, que domina processo, vai começar cada vez mais a ficar em ascendência. E aquele estudante que entendeu que não dá para gastar 30 mil reais assim, né? De olho fechado, ele vai ter uma boa assessoria, com certeza. Ai, ótimo. E tu falou de valores, eu ia te perguntar, porque eu acho que é uma curiosidade muito grande na maioria das pessoas, né? Quanto, em média, tu precisa para fazer um intercâmbio? Tá. Para a Irlanda, hoje, com 13 mil reais, você paga um pacote lá na agência. Sim, mas calma, né? Eu não gosto também de faça valor e depois lá é muito mais. Sim. Ainda vai ter acomodação, passagem, dinheiro para levar. Eu sempre lembro os estudantes disso. Então, é um pacote que na Irlanda você gastaria tudo. O pacote com a agência é 13 mil e esses outros detalhes, mais uns 13, 15 mil reais, tá? E já a Austrália, ela é um pouco mais cara. Então, hoje, para a Austrália, o pacote ele vai partir de 20, 22 mil reais. Tudo isso sem acomodação. Por que eu estou falando sem acomodação? Porque a acomodação é algo que a gente consegue fazer de uma forma muito personalizada. Como a gente morou no país, morou nos destinos, a gente consegue dizer qual bairro é melhor para você morar. Ah, que legal. Pega um Airbnb, que às vezes família, né? A gente tem muito família na agência. Família, casais. Às vezes sai mais acessível e até melhor para a rotina do que pegar uma acomodação tradicional.
Perfeito. Então, isso a gente faz bem personalizado. Que interessante, não sabia. E a maioria das pessoas que hoje procuram a Connection são mais casais, são famílias? Gente, é uma salada de fruta. É? Tem de tudo. A gente tem muitas pessoas independentes, né? Muitos estudantes da faixa etária ali de 23, 24 até uns 35, que são a galera que vai sozinha. Tem muita família. Com filhos de idades variadas. Que legal! Muito. Bebê, criança mais velha, adolescente, tem de tudo. E como que faz daí com criança, com adolescente? A gente auxilia na etapa de escola das crianças também, porque a partir de 4 anos e meio, 5 anos, é obrigado a estudar lá na Austrália. Então, a gente tem que... A gente cuida bem certinho ali a data de nascimento, porque é um dado bem peculiar, sabe? Então, dependendo da época que a criança faz aniversário, a data da viagem, tem que casar bem direitinho. E a gente faz todo o processo de matrícula na escola da criança também. E aí, quando é bebezinho ali, ele só vai, né? Mais tranquilo. Só tem um plano de saúde que cobre todo mundo. Mas a gente faz essa etapa de escola das crianças também. E depois, para voltar e estudar para cá, é tranquilo? Depende da escola. Eu acho que a etapa mais desafiadora é validar os estudos quando é ensino médio. Mas é possível. Não é impossível, mas é possível. A gente faz também. E tem bastante. Casais tem muitos. Casais tem... Nossa, é o que mais tem. Sabe que é o sonho do Lucas, né? Aí, a gente vai ter que realizar isso em algum momento. Assim, a gente vai ter que dar uma desacelerada nos projetos e assim, nas empresas para poder realizar esse sonho dele, porque é um sonho dele. Eu nunca tive, esse sonho. Mas confesso que por ele... eu tenho vontade, entende? Mas tem muito intercâmbio mais curto, né? Às vezes a gente vê o intercâmbio como uma estratégia para morar para sempre fora. Sim. E não, você pode ir para passar 3 meses, fazer um intercâmbio curto na Europa. Gente, a Irlanda é uma porta para toda a União Europeia. Então, você tem ali uma porta para todos os países. É muito legal. E a passagem aérea dentro é muito barato. Com 100 euros você vai e volta de países incríveis e gasta... Porque a Europa é muito barato, assim, quando você está ganhando em euro, claro, né? Porque hoje o euro vale 6,20, 6,50. Agora, a Austrália é o estilo de vida, né? É o que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes. É aquele estilo de vida muito conectado ao externo, né? Muita atividade fora, é um estilo de vida super saudável, muito gostoso. E é um país novo, isso é um ponto interessante, que tem uma infraestrutura surreal. É surreal. Você vai em banheiro público, bebedouro pelas ruas, e tudo limpo, assim, né? Tudo usável, assim. Não é aquele banheiro público de plástico que você olha e fala, não, impossível. Sim, decadente. Exato. Então, quem corre aqui na orla do Guaíba, a gente já sofre para fazer xixi. E lá na Austrália, nossa, é muito tranquilo. A infraestrutura é algo muito surpreendente. Eu fiquei interessada. Adorei. Bora fazer um intercâmbio de férias, né? Vamos nos organizar, hein, Lucas? Mas eu achei bem interessante isso da questão da escolaridade para crianças, porque eu não sabia nem que tinha essa opção de verdade. Não conhecia, assim, casais que levavam filhos e, enfim, ficavam por meses lá, né? Por conta dessa preocupação com a escola. Mas você tem essa flexibilidade... E tem crescido muito essa procura das famílias por causa da liberdade que hoje foi muito roubada aqui no Brasil, né? Tem cidades que é muito mais perigoso de viver. Claro que quem é do interior não sente tanto isso. Mas quem é de cidades maiores, aqui mesmo de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe que a infância não é mais a mesma de 20 anos atrás. Sim. E isso é um motivo que tem levado muitas famílias para fora do Brasil. Sim. A oportunidade de dar uma infância com muito mais liberdade e segurança. Sim. E falando sobre isso, tu pensa em maternar, né? Penso. E quando isso acontecer, assim, tu imagina tu criando um filho aqui no Brasil ou na Austrália? Gente, é muito engraçado, porque eu sou a rainha do planejamento. Eu amo me planejar, mas a única coisa que até hoje eu não vou dizer que não consegui, mas que eu ainda não planejei a maternidade. Quero muito ser mãe, me vejo mãe, acho que a criança realmente completa ali a família. Super entendo quem não quer ter filhos também, porque acho que é uma questão de instinto mesmo, de sentimento. Não pode ter um filho só para cumprir uma tabela da vida.
né? Não, total. Você tem que querer e sentir que vai completar a sua vida. Eu sinto, né? Eu tenho certeza que o Daniel vai ser um pai incrível. Mas esse é um ponto que eu tenho muita divisão. Em termos de infraestrutura, eu sei que a criança teria uma infância muito melhor lá. Né? Qualidade acadêmica, sim, com ressalvas. No Brasil, a educação ela é muito boa, mas ela custa caro. A infância aqui custa caro. Né? O acesso aqui custa caro. Então, acho que é uma divisão que pesa. Mas, claro, aqui a gente tem família. Aqui a gente tem mãe, Acho pai, que é o peso maior. E aí pesa, né? Rede de apoio. Eu admiro as pessoas que têm filhos fora do Brasil, porque a rede de apoio é quase eliminada. É você, seu marido e vamos lá, né? Muitas vezes são pessoas que não têm pais por perto e conseguem. E aí eu vejo conseguindo também dar um gasto. Tipo assim, se eles conseguem, eu acho que eu também consigo, sabe? No final, a gente sempre dá um jeito, né? Mas quando a gente olha de fora... Então, assim, eu sou bem dividida, quero. Talvez não é esse ano. Talvez não, acho que não é esse ano. Mas também não sou muito... Não tenho pressa. Não tenho que ser mãe logo. Sim. Né? Eu me acho jovem ainda, vou fazer 32, sou uma adolescente. Não, e eu converso muito isso, inclusive, com as minhas clientes, né? Porque hoje os 30 são os novos 20, assim... Na minha visão, tá? Porque... Gente, eu não tinha maturidade nenhuma pra ter filho nos 20. Coitada da criança. Não, eu também acho. Não, eu acho que em tudo, assim, em relação a amadurecimento, né? Total. E hoje a gente tem tantas coisas ao nosso favor, a ciência, a tecnologia, né? Que nos facilitam horrores. A gente tem uma qualidade de vida melhor também. Sim, isso, a gente tem muito acesso a informações hoje em dia. Eu tenho muito mais saúde hoje com quase 32 do que quando eu tinha com quase 22. Isso, assim, sem sombra de dúvidas. O estilo de vida que eu tinha, nossa, não era bom. Hoje eu tenho um estilo de vida muito melhor. Sim. E muito mais capaz de ser uma mãe melhor também. Mas não ainda, gente. Vai vir, na hora certa ele vem. E Má, como é que tu faz para separar a relação pessoal e profissional trabalhando com o Dani? Gente, essa pergunta é muito engraçada, porque eu sempre a recebo. Acho que um primeiro ponto é que a gente não faz as mesmas coisas na empresa. Então, isso ajuda muito, né? Nós temos tarefas diferentes, então meio que cada um tem a sua obrigação ali dentro daquele ecossistema. E não fica um cobrando o outro. Olha, você tem que fazer assim, desse jeito. Não, é uma relação de confiança. O Dani controla mais, para ser bem sincero, porque eu sou muito workaholic. Eu quero falar de trabalho o tempo todo. Eu penso na connection o tempo todo. Por isso que gerir pessoas para mim é tão difícil, porque eu tenho muita dificuldade de dividir o pessoal do profissional. Aí isso internamente é um conflito gigante. Sim. Mas o que ajuda é entender que a gente vai brigar, a gente briga bastante por causa da connection. A gente tem personalidades bem diferentes, mas é isso, a gente tá brigando no profissional. Virou a chave, é 18h30, é 20h30, acabou aquilo ali. Ele põe mais limite do que eu. Ele fala, Marcela, agora connection não. Agora é nossa vida. E como nunca foi uma possibilidade ser separado, a gente nunca se viu separado nesse cenário. Sim. E o nosso relacionamento começou muito diferente, né? Começou já sem amigos, assim, os amigos de infância, aqueles relacionamentos fortes. Ele tinha amigos lá que foram junto com ele, mas começou sem muita interferência externa, então fortaleceu muito a gente. Então, existem 2 casais. O casal Marcela e Daniel casados, e existe a Marcela e o Daniel sócios, que vão discordar. Mas o que a gente não pode discordar? A gente não pode discordar se a gente vai morar aqui ou lá. Sim. A gente não pode discordar em coisas que realmente interferem no nosso futuro juntos. Perfeito. Isso não. Agora, discordar se tem que fazer tal investimento, isso é normal. Sim. Aí faz parte. E Má, o que tu acha que hoje mais impede as pessoas de darem grandes passos na vida como um intercâmbio, por exemplo? Eu acho que são 2 pontos. Eu acho que um pouco de planejamento e conhecimento. A internet está aí para facilitar tudo. Eu fui para a Austrália a primeira vez em 2016. A gente não é nem perto do que é o Instagram hoje. Nossa. Eu brinco que lá na Austrália hoje, quem só não se adapta é quem não quer.
O Daniel falou esses dias nos stories, chuta um balde e tem um açaí. Então, a Austrália já tá um pedaço do Brasil. Tem muito influenciador, o que é muito bom, né? Deixou o país muito mais conhecido. Irlanda também tem muito influenciador, deixou o processo mais fácil. Mas as pessoas estão buscando menos informação em fonte oficial e mais informação em vivência dos outros. A vivência é muito legal para você se inspirar, mas não para aquilo virar uma regra. Então, eu acho que isso é um ponto de partida. As pessoas estão buscando conhecimento em fontes erradas. Acho que a partir do momento que você entende o que é o destino, numa pesquisa tradicional do Google, isso já tem um mar de diferença do que só pesquisar, por exemplo, no Instagram. Sim, porque cada vivência é muito única, né? Exato, é uma jornada muito única. Quero empreender, vou só olhar o Instagram da Natália. Você vai aprender muita coisa, né? Porque você não para. Mas você vai ver só o palco. Exato. E aí você não vai ver, às vezes, a burocracia que é para ter uma empresa. Então, eu acho que essa questão de busca de conhecimento impede muitas pessoas, né? Tanto que o que eu mais escuto conversar, eu achei que para fazer intercâmbio fosse mais difícil, fosse mais caro, ou fosse mais... precisasse de inglês. São mitos bem comuns. Sim. E talvez falta conversar com um profissional que vai te passar isso. E aí, planejar. É caro? É caro, mas planeja, que consegue. A gente vê muita gente conseguindo. Acho que para mim foi muito legal ver o intercâmbio, porque eu venho de uma família muito tradicional, uma família conservadora, uma família de empresários, onde eu tinha muito aquela minha realidade dos meus primos. Muita gente na minha família já morou fora, então eu tinha esse incentivo muito forte de dentro de casa. Quando eu fui para o intercâmbio, eu tive contato com pessoas... Nossa! De muitas culturas. De muitas culturas. E do Brasil inteiro. Isso foi muito legal. Aí você conhece a pessoa lá do Nordeste, lá de tal região, que fez isso para ir. Aí o outro lá do Rio Grande do Sul, o outro lá... Nossa, isso é muito legal. E aí você vê, não, dá certo, mas tem que planejar, tem que entender os valores, ver o que é dentro da sua possibilidade... quanto você consegue juntar de dinheiro por mês para aquilo acontecer e pôr como prioridade. Né? Quero fazer muito, aquilo vai ser sua prioridade. Até aquilo chegar, você vai dizer muitos nãos no caminho, porque a gente juntar dinheiro não é fácil. Né? E isso eu falo para todo mundo. Tem para quem ganha 1 milhão, para quem ganha 2 mil. Juntar dinheiro é difícil, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Verdade. Realmente tem que ter um planejamento. Planejamento. Não dá para acordar num dia e falar, vou fazer um intercâmbio. Tem que ter uma data. Acho que tudo começa da data. Quero ir daqui 1 ano. O seu planejamento é de uma forma. Quero ir daqui 2 anos. O seu planejamento é de outra forma. E aí, nisso, a gente entra te ajudando em todos os restos, em todas as etapas. E hoje, se tu fosse dizer um diferencial da Connection em relação a outras agências, qual seria? Com certeza é conexão. Conexão genuína com o estudante, né? Conexão genuína com o seu investimento, com o seu sonho. A gente já viveu esse sonho, então para a gente ver outras pessoas vivendo é muito transformador, né? É algo que nos motiva e traz muito mais ética para o processo e profissionalismo também. Eu acho que o diferencial não é preço, o diferencial... conhecimento do visto, com certeza, é um grande diferencial. Mas mais que isso, é honrar com profissionalismo e ética o investimento do nosso estudante. Ai, que lindo! E eu não treinei, gente. Mas é porque é verdade, assim. Ter a vida transformada pelo intercâmbio me motivou a fazer tudo que eu faço hoje. Me motiva todos os dias, né? Eu olho pra trás, gente, se eu não tivesse dado aquele passo, aquela coragem de pegar o avião pela primeira vez, eu não tinha pegado o avião. Nossa, como é que seria a tua vida hoje, Mar? Tu já imaginou isso? Ai, já imaginei várias vezes. Porque teria várias possibilidades, né? Meu pai já é falecido, eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos. E eu sempre penso, e se meu pai não tivesse falecido, né? Aí começa mais umas abas. Com o falecimento do meu pai, foi o que culminou o investimento do intercâmbio também, né? A gente recebeu o seguro de vida dele e aquilo me ajudou muito a fazer o intercâmbio, porque é um investimento alto. E nisso, a minha mãe me deu todo o apoio. Minha mãe é uma pessoa que me encoraja muito. Ela é daquela que fala, tipo, filha, vai. Legal. Se é melhor pra você, vai. Ela sofre na ausência, mas ela não deixa falar que vai. Mas ela é uma mãe incentivadora. Ela é. Porque ela sempre lutou muito pro que ela tem. Como ela teve empresa por muitos anos, ela sabe os desafios, né? Principalmente a gente, mulher. Minha mãe é a filha mais nova.
E todos os irmãos homens também tiveram supermercado. Então, ela teve que lidar com aquilo tudo e lutar para não ter sua voz calada. Então, ela me dá esse gás diariamente. Ela puxa sinal, mas você é empresária, não pode fazer assim. É assim que conduz. Então, ela sempre me ajuda muito. Então, eu sempre penso assim, se meu pai estivesse aqui hoje, como seria? Tá, porque talvez a gente não teria o dinheiro que teve para conseguir fazer um intercâmbio. Teria que ser mais planejado. Consegui o dinheiro para o intercâmbio, eu fui. Se eu não tivesse ido, meu pai trabalhou a vida inteira na Vale. O outro lado da Marcela é apaixonada pela Vale. Eu me via trabalhando lá, eu queria ser engenheira da Vale. E aí talvez esse seria o destino. Não sei se é tão... Nem sei hoje como é para entrar, porque outra parte da minha família sempre trabalhou na Vale. Então, assim, eu fico me perguntando. Aí, todas essas abas, não tem como eu olhar para um estudante e pensar assim, não, eu tenho que vestir o sonho dele. Não tem como eu olhar para aquilo e falar assim, não. Pensa bem como você, assim, né? Tudo que você já transformou em você, aí você vê a autoestima de uma outra pessoa. Assim, gente, eu tenho que dar o meu máximo aqui para essa pessoa, porque eu já transformei isso em mim. Então, agora é a hora de passar esse sentimento para o próximo. Verdade. Isso para mim é muito gostoso. Quando eu encontro... A gente recém foi para a Austrália, né? A gente encontrou muitos estudantes lá. E foi foi assim, um quentinho pro coração. Um abraço. Me emociona de falar. Porque a gente recebeu muito carinho. Que legal. Dos alunos. As pessoas agradecendo por ter feito o meu trabalho. Quer ajudar eles. Eu não fiz nada mais do que o meu trabalho. Só que eu fiz com muito carinho, eu fiz com muita dedicação. E eles sentem isso. E isso, olha, não tem preço. E querendo ou não, tu tá fazendo parte de uma escolha, né? Da vida deles que vai mudar completamente o futuro deles. Com certeza. Né? Uma mudança de vida. Que eu nem lembro quem fez o meu processo quando eu fui. Eu lembro a empresa, claro. Mas eu não lembro a pessoa. E hoje, na Connection, é muito diferente. Eu tenho estudantes que lembram de mim há 8 anos. Imagina. Tem 8 anos que eu estou na indústria, na Connection deve ter uns 7 anos e meio. Então, eu tenho estudantes desde essa época. E desde essa época, tem alunos que ainda foram no nosso churrasco que a gente fez em Sydney. Legal. Contaram a história e falaram assim, gente, isso não tem preço, assim. Acho que era para ser assim, eu acho. Questão de propósito, assim, virou o teu propósito, né? E eu acredito muito que a gente pode planejar o máximo, mas Deus tem sempre um plano maior. Quando eu perdi meu pai, eu aprendi muito com isso. Foi um choque, né? Eu tinha 18 anos. Eu tinha recém feito 18 anos. Meu pai faleceu uma semana depois do Dia dos Pais. Foi, assim, terrível. Mas a minha mãe ficou muito mal. Então, eu tive que não ficar tão mal. Eu tive que ficar mal, porque não tem como. Sim, tem que sofrer, né? Mas eu não podia também despencar, porque minha mãe ficou muito mal. E a nossa história, gente, é bem engraçada. Meus pais foram separados, casaram de novo. Então, eles estavam nessa fase do segundo casamento deles, com eles mesmos, assim. Então, foi bem... E aí, foi muito triste. Então, ter vivido por isso e superado, me ensinou que, você pode ter o plano maior para sua vida. Mas tem o dele. E muitas vezes o dele é até melhor do que você imaginava, com desafios. E se Deus manda desafio, a gente dá conta. São provações. Eu sempre acredito nisso. Porque se eu superei aquela fase difícil aos 18 anos, o que tiver para vir agora, pode vir. E se tu encontrasse a Marcela de 21 anos hoje, tá? Aquela que tava pensando em ir pro intercâmbio com um pouquinho tirando a barriga, com medo, o que tu falaria para ela hoje? Bebe menos. Porque eu aproveitei demais. Eu achava que era o fim do mundo o intercâmbio. Mas tem muita festa no intercâmbio. Bebe menos, é ótimo. Gente, eu sou uma empresária raiz, entendeu? O lado Marcelo, empresário, Marcelo Pessoa, eles se caminham ali. E com certeza só continua. Continua dedicada, sempre fui muito dedicada. Acho que isso foi que me ajudou muito a ir desenvolvendo e crescendo profissionalmente ao longo do intercâmbio. E estudar mais inglês ainda. Eu estudei muito. Meu inglês é muito bom, mas nunca é demais. Sim. Aprender inglês é igual aprender a falar. A gente até hoje sabe, tem palavras em português que a gente nem sabe o que significa. Sim. Né? Quem dirá no inglês um segundo idioma. Perfeito. Então, profissionalmente, né, a Marcela aqui mais séria diria para
continua dedicando inglês, faz tudo igual foi mesmo. Não precisa farrear tanto, o mundo não tá acabando. Você conseguiu, passou, superou. E bebe menos. E bebe menos, não precisa de tanto. Ai, Má, perfeito. Foi um prazer te ter aqui. Passou muito rápido o nosso bate-papo. Passou. Gente, nem vi a hora passando. Mas não, passou voando. E é muito bom quando é assim, porque foi muito natural. Enfim, a gente conversou sobre tudo, assim, muito da vida pessoal, muito sobre negócios também, né? Acho que eu consegui tirar bastante curiosidade no geral, assim, que as pessoas têm, que são essas curiosidades muito... é muito de dentro, assim, que tu não pesquisa. É aquilo que tá tão guardado dentro de ti que tu nem vai no Google pesquisar, sabe? E, enfim, eu espero que o programa de hoje ele tenha servido de alguma lição, algum aprendizado para vocês, porque a história da Marcela é uma história muito inspiradora, né? Imagina uma pessoa que saiu lá do interior de Minas Gerais e investiu no intercâmbio, né? Foi para a Austrália, conheceu o amor da vida dela lá, foram para a Irlanda, voltaram para o Brasil, se casaram, abriram empresa. Ai, gente, olha, dá um livro. É uma loucura a tua vida e serve muito de inspiração. Estou muito feliz que tu aceitou meu convite, né? Quando eu convidei a Má pela primeira vez, foi início do ano, ela estava indo passar um mês, foi mais ou menos, né? Na Austrália. E eu pensei, puxa vida, não acredito que eu não vou conseguir entrevistar ela. E aí, no fim, ela voltou a tempo, né? Estamos nos últimos episódios aqui. Mas tinha que ter ela, porque a história dela é muito incrível. Então, obrigada novamente por ter arrumado um tempinho na tua agenda para comparecer aqui. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer, né? Contar um pouco da minha história, contar um pouco de tudo que eu já vivi. E ainda tenho muito a viver. Eu falo que a vida é uma oportunidade, né? Quem tá aqui tem que fazer valer a pena. Porque quem vai cedo não tem mais tempo. E tempo, gente, é uma coisa muito preciosa. E isso foi uma coisa que eu aprendi com todas as partidas na minha vida, é viver. Né? Então, nossa, eu vivo 100%. Por isso que a Marcela de 21, quando foi para a Austrália, ela também viveu muito. Ela podia ter freado um tiquinho ali. Mas ela viveu muito e esse sempre é meu lema. Minha família fala que eu sou muito intensa. E, de fato, eu gosto muito de viver. Né? A gente não tem outra oportunidade. A oportunidade é essa. E espero que tenha aí ajudado a vocês a destravarem os sonhos, as vontades, correrem atrás ainda mais do que deseja, priorizar, porque eu acho que isso é que às vezes falta quando a gente quer alguma coisa. É priorizar de verdade, né? E viver. É isso. E, gente, finalizamos o programa de hoje com essa mensagem linda da Má, né? Que é viver intensamente, que a vida é uma só, a gente tem que aproveitar. Eu espero vocês daqui uma semana, na próxima quarta-feira, com mais um episódio. Acho que vai ser o penúltimo episódio do nosso programa de TV, né? E aí agora vocês vão ficar com um vídeo da Deja Vu Professional, nossa marca parceira, para vocês verem a beleza que é a marca, os produtos e, enfim, toda a linha da Deja Vu Professional. Tchau! No Dia dos Namorados, a escolha vai além do presente ou da data marcada. É decidir dedicar tempo, atenção e presença ao que realmente importa. Cuidar é mais do que um simples gesto, é um compromisso diário. Uma entrega sincera que se manifesta no silêncio e na ação. Sentir no toque a força que sustenta o amor. Reconhecer no olhar a profundidade de uma conexão verdadeira. São os pequenos rituais, discretos e poderosos, que mantêm viva a chama e fortalecem os laços que nos unem. É no cuidado que floresce a paciência, a compreensão e o respeito. É na troca constante que o amor encontra sua forma mais autêntica. Amar é cultivar o cotidiano com delicadeza e firmeza. É transformar momentos simples em lembranças eternas. No fim, é esse cuidado que traduz o sentimento mais puro. A linguagem que fala direto ao coração e transforma vidas. Cuidar é a linguagem mais pura do amor. Dia dos Namorados, Deja Vu e Valory.